E aí, galera? Bom, vamos para a nossa primeira aula então de VGA, Vetores de Geometria Analítica, tá? E para a gente começar essa aula, vamos falar sobre vetores. Então, o que são vetores? Quando se fala de vetor, você já pensa nessa flechinha aqui, né? Mas na real, vetores não é só essa flechinha aqui, tem toda uma teoria por trás, tá? Qual que é a definição então? A definição de vetores é que é uma classe de equipolência de segmentos orientados. Parece muito complicado, mas na verdade não é tão complicado assim. Imagina que você tem uma flechinha, tá? E isso aqui é um segmento orientado, que a gente chama, tá? E o que seria uma classe de equipolência de segmentos orientados? Imagina agora uma chuva de flechas iguais a esta, tá? Todas iguais. Isso aqui seria uma classe de equipolência de segmentos orientados, tá? Não ficou muito igual aqui no desenho, mas dá para vocês entenderem, tá? Bom, por que se chama classe de equipolência? Porque quando a gente tem dois vetores assim, digamos, iguais, a gente diz que eles são equipolentes, apesar deles não estarem no mesmo lugar. Você está vendo aqui que esse vetor aqui, ele não está no mesmo lugar que esse outro aqui, eles estão um do lado do outro, né? Mas não é o mesmo lugar, então eles são vetores equipolentes, tá? Aí é o seguinte, os vetores eles têm três propriedades, tá? A primeira propriedade é a direção, ou seja, ele pode estar nessa direção, ou pode estar nessa, ou pode estar nessa direção, tá? E é tridimensional. O nosso estudo aqui vai ser tridimensional, então ele pode estar em qualquer uma dessas direções, tá? A segunda propriedade é o sentido. Se você está em uma direção aqui, por exemplo, você pode ir nesse sentido ou nesse sentido, correto? Então para cada direção tem dois sentidos, tá? E você tem também a propriedade da norma. O que seria a norma? É exatamente o comprimento do vetor, tá? Você pode ter um vetor desse tamanho, pode ser maior, tá? Por exemplo, no caso, se você tiver uma força, a norma do vetor vai corresponder ao módulo da força. Por exemplo, tantos newtons, 5 newtons, 10 newtons, tá? Porque tem muitas grandezas na física que são vetoriais, né? Por exemplo, a força ou velocidade são vetoriais, tá? Bom, o vetor nulo é um vetor especial. Por quê? Porque ele é representado por esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui é um zero com a flechinha em cima. Inclusive, todos os vetores eles são representados por uma letra e uma flechinha em cima, para mostrar que é um vetor, tá? E o vetor nulo, ele tem algumas características. Ele é paralelo a todos os vetores, né? Eu não expliquei que é paralelo aqui, mas já dá para vocês terem uma ideia, né? Porque eu imagino que vocês tenham visto no ensino médio que uma reta paralela a outra, por exemplo, é quando elas não se encontram, né? Quando elas vão uma do lado da outra assim e não se encontram nunca. Com vetor também tem essa teoria, tá? De paralela. E o vetor nulo é paralelo a qualquer outro vetor, por definição. Não tem uma explicação lógica para isso, tá? Mas ele é paralelo a todos. E ele também é ortogonal a todos. Então, não dá para entender muito bem, porque é uma definição, tá? E também, a respeito da norma do vetor nulo, obviamente a norma dele é zero, porque o comprimento dele é zero, tá? Vamos para a segunda parte, então, da aula, que é a respeito de adição de vetores. Como que funciona a adição de vetores? Por exemplo, quando você tem um vetor aqui e você quer somar com esse outro vetor aqui, tá? A gente tem 4 propriedades, tá? Mas basicamente quando você vai somar vetores, basta colocar um na ponta do outro. Por exemplo, se você tem um vetor aqui, você coloca esse outro vetor na ponta aqui. E o vetor resultante é esse aqui, ó. O que vai dar origem do primeiro até a extremidade do último, tá? E assim você pode somar, digamos, infinitos vetores, né? Porque se você tem, por exemplo, esse vetor, esse outro vetor, esse outro vetor, basta você colocar um na ponta do outro,
tá? Você coloca o primeiro, aí coloca o outro aqui, aí você coloca esse outro aqui. Eu fiz errado aqui, vou fazer de novo aqui do lado. O primeiro vetor, o segundo, aí você põe o terceiro, aí o quarto aqui. O vetor resultante vai ser o que vai da origem do primeiro até a extremidade do último, ou seja, esse vetor aqui. Beleza? Tranquilo então, isso aqui a gente chama de... Rafa, depois você corta essa parte que eu esqueci o nome da regra. Tá. Tudo bem, peraí, então, quando você for cortar, tipo assim, você para só, dá uma pausa, porque aí vai ficar o número contado depois. Aí depois dá uma pausa e começa de novo. Tá. Bom, então é assim que você soma os vetores, tá? Faz a adição de vetores. E tem 4 propriedades principais da adição de vetores que você tem que saber para a prova, para ir bem na prova. E também para conseguir entender a teoria dos vetores, né? Bom, a primeira é a propriedade associativa. Como é que eu posso explicar ela? Bom, se você tem o vetor U, o vetor V e o W, você pode somar primeiro o U mais V e depois somar o W. Assim como você também pode somar o V mais o W e depois somar o resultado dele com o vetor U. Você não precisa escolher uma ordem certa, você não precisa necessariamente escolher tal ordem, você pode mudar a ordem de escolha da adição, tá? Bom, a segunda propriedade é a propriedade comutativa. Como é que ela funciona? Você adicionar o vetor U mais o vetor V, dá na mesma que você pegar o vetor V e adicionar o vetor U, tá? O elemento neutro tem um vetor um vetor específico que ele é o elemento neutro da adição de vetores. O que significa isso? Significa que ele não faz diferença nenhuma, tá? Se você adicionar ele ou não vai fazer diferença no seu resultado. Esse vetor é o vetor nulo, como eu disse a vocês antes, né? Que ele tem as propriedades específicas dele. Bom, e a última propriedade é a propriedade do elemento oposto. O que acontece com o elemento oposto? Elemento oposto é um elemento que você tem que, se você adicionar ao primeiro, você vai obter o vetor nulo como resposta, tá? Então, se você adicionar ao vetor U, aí você adiciona o vetor menos U, ou seja, o oposto do vetor U, você vai ter como resultado o vetor nulo, tá? Porque é como se você estivesse indo do ponto A para o ponto B, aí você está indo do A para o B e depois você está voltando. Então o resultado disso é o vetor nulo. É como se você não tivesse andado nada, tá? Vamos aqui então para um exercício, para poder aplicar essas coisas que a gente aprendeu agora. Bom, o exercício é o seguinte: prove que se U mais V é igual a W, então U é igual a W menos V. Tudo em vetores, né? Porque se falar, se for incógnita de número, eu já sei resolver, é só passar o V aqui subtraindo. Mas com vetores não é tão simples, porque tem toda uma teoria por trás, tá? Então, vamos ver qual que seria o primeiro passo. O primeiro passo é você adicionar o vetor menos V dos dois lados da equação, tá? Então você teria U mais V mais menos V igual a W mais menos V, tá? Aí é o seguinte aqui. A gente sabe que se a gente somar o vetor V com o vetor menos V, o menos V é o elemento oposto do vetor V. Então o resultado disso é o vetor nulo. Então a gente tem aqui, desse lado, U mais vetor nulo é igual a W menos o V, que é o resultado disso aqui. E a gente sabe também que se você pegar e somar o vetor U com o vetor nulo é o elemento neutro da adição de vetores. Então ele não faz diferença nessa adição. Então o resultado disso é vetor U é igual a W menos V, certo?